Olá, está começando o programa É Isso Aí. O programa de hoje está ilustre. Vamos receber a visita do secretário da Indústria e Comércio de Sertãozinho, o senhor Carlos Roberto Liboni. Ele que foi vice-presidente da Fiesp por 8 anos consecutivos. Nós vamos falar sobre o setor sucroenergético e a calamidade em que vive Sertãozinho e a nossa região de Ribeirão Preto. Então, você não pode perder, porque programa é isso aí. Restaurante Tóquio. Sofisticação e qualidade. Ambiente requintado. O irresistível sabor da culinária oriental. Grande variedade de opções. O primeiro restaurante por quilo da região. Restaurante Tóquio, Avenida 9 de Julho, 1184, em Ribeirão Preto. Olá, está começando o programa É Isso Aí. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito importante aqui na região. Nós vamos falar com o senhor Carlos Roberto Liboni, ele que é secretário da Indústria e Comércio de Sertãozinho e ex-vice-presidente da Fiesp, um órgão muito importante representante da indústria. Nós vamos conversar sobre o problema da indústria, do setor da economia, do comércio, da indústria em Sertãozinho e que reflete também em Ribeirão Preto e em nossa região. Senhor secretário, muito obrigado pela sua presença aqui ao programa. Eu que agradeço, Luiz, a oportunidade de me dirigir aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, é um prazer muito grande. Ok, secretário, nós estamos vivendo aí no setor sucroenergético uma crise tremenda, a quantidade de usinas que vem fechando. Em Sertãozinho, Albertina, Quinata já fecharam, outras usinas já estão cambaleando, como tantas outras no país. O setor sucroenergético está à míngua. Nós temos informação que Sertãozinho tem aproximadamente 550 indústrias. Dessas 550, 440 são ligadas ao setor sucroenergético. No momento em que nós deveríamos estar contratando, que deveria estar se contratando mais gente, Sertãozinho, nos últimos 12 meses, já demitiu cerca de 2.800 funcionários. E esses funcionários estão saindo de Sertãozinho, Sertãozinho está perdendo tecnologia humana, está perdendo uma massa intelectual importante, está migrando para outras cidades à busca de emprego. Como é que o senhor está vendo o setor da indústria? O senhor pode trazer essa informação? Como é que está efetivamente a indústria em Sertãozinho? Olha, Luiz, a indústria de Sertãozinho é integralmente parte da cadeia produtiva do setor sucroenergético. Nós temos uma dependência muito grande do setor. O setor sucroenergético vai mal, né? Ele vai mal por uma série de motivos. Eu apontaria os motivos mais importantes para sumarizar. Em primeiro lugar, é a falta no Brasil de um planejamento estratégico na matriz energética. Nós não temos um marco regulatório para o setor. Nós não temos uma perspectiva de longo e médio prazo para que os empresários façam os planejamentos de investimento, planejamento estratégico, planejamento de ação, para conduzir e aumentar a produção e crescer o negócio. Esse é um primeiro grande problema. O segundo grande problema é que a grande concorrência que nós temos no setor é o combustível gasolina. O etanol é o combustível produzido pelo setor sucroenergético e ele concorre com a gasolina. Ele concorre com a gasolina e a gasolina é um combustível de preço regulado. O Estado, de alguma forma, influencia o preço da gasolina
discricionariamente. Para manter a economia. A critério das necessidades de controle macroeconômico. Então, o preço da gasolina hoje, ele, estando deprimido, ele limita a gratificação do produtor do álcool. O que acontece, então, é que nós não temos a gratificação do preço, quer dizer, vender não é um bom negócio. A alternativa que às vezes aparece, que me incomoda um pouquinho por falta de profundidade de análise, é o aumento da mistura. Isso é a saída que acharam recentemente. Mas aumento da mistura, se o preço não gratifica, aumenta o prejuízo. O que significa que nós continuamos, de acordo com essa nova estratégia, a dever um bom resultado para o setor sucroenergético. Então, o setor sucroenergético, ele hoje carece de políticas públicas para reestruturar e retomar a capacidade de investimento. Como ele não tem capacidade de investimento, ele não coloca encomendas no setor produtivo, na cadeia produtiva. E Sertãozinho é especialmente um setor caudatário do sucroenergético. Então nós temos 550 empresas que dependem dessas encomendas. Quando você não consegue trabalhar por falta de encomendas, você tem que demitir. É o único recurso que você tem para que a companhia tenha alguma perspectiva de continuidade. E demitir, quando a gente fala em demitir, são funcionários de 10, 20, 30 anos de carreira. Péssimo negócio demitir. Quem acha que o empresário demite como se troca de roupa, dizem, não é verdade. É um péssimo negócio para o empresário demitir. A demissão, ela tem níveis estratégicos que prejudica a empresa profundamente. Quer dizer, quando você está comendo gordura do seu pessoal, vá lá, você tem um exagero de contratados em uma área que não vai indo bem, você demite uma gordura aqui, uma gordura ali. Uma adequação do quadro de funcionários. Né? Você transfere de um setor para o outro, esse é o primeiro movimento, é esse sempre, né? Você está com um problema de venda, você transfere um técnico para o departamento de venda, você está com um problema localizado, você vai se organizando. Quando você passa a demitir gente que tem o conhecimento embarcado da empresa, você começa a queimar a musculatura da empresa. O que significa isso? Que na retomada, você não tem força para retomar. E leva muito tempo até começar a ter resultados. Muito tempo, porque você tem que reaplicar todos os ensinamentos de treinamento, você tem que reaplicar as noções de conhecimento da própria empresa, como é que ele se relaciona com o mercado, com os clientes que você está acostumado a trabalhar. Então, esse pessoal é que eu entendo que é uma queima de músculo, que é um negócio que não é bom para a empresa absolutamente. E chega num limite, Luiz, que você começa a perder massa encefálica. É a hora que a indústria começa a perder os homens-chaves, né? É aquele camarada que faz a diferença no departamento de pesquisa, é aquele camarada que faz a diferença no relacionamento comercial, é aquele cara que você sabe que mesmo repondo aquela contratação e mesmo treinando, não vai conseguir preencher a lacuna. Não vai substituir. É aquele cara que conhece o histórico da empresa, que sabe o que aconteceu ao longo de todo esse tempo que a empresa está trabalhando. Quer dizer, esse você não recupera mais. Não, e isso está tocando um detalhe importante. Nós estamos vivendo um momento em que empresas estrangeiras vieram para o Brasil e começaram a adquirir usinas, né, os setores isso. Aqui. Bom, Sertãozinho é o polo mundial do setor sucroenergético. Um setor fortíssimo, importantíssimo para o Brasil. Esse setor está à míngua, é referência mundial de tecnologia. Essas matérias pensantes estão indo para outros polos, provavelmente indo também para o exterior. O senhor foi o senhor foi vice-presidente da Fiesp, uma federação importantíssima para a indústria do nosso país, durante 8 anos. O que é que o senhor viu nesse período de 8 anos como vice-presidente da Fiesp, o setor sucroenergético, e hoje, como secretário de Sertãozinho, como é que está o setor? Olha, o setor já foi exuberante.
né? O setor é o setor mais genuinamente brasileiro dentro da indústria no Brasil, né? Quer dizer, lá com os holandeses, lá atrás, nós importamos a primeira usina de açúcar para Lagoas, que é a usina Utinga-Leão. Veja bem, nós tivemos de tudo nesse setor, já sofremos todos os efeitos cíclicos de uma economia, tanto em baixa e em alta. Mas até 2007, o setor estava exuberante. Para você ter ideia, a média de criação de empregos do setor em Sertãozinho era de 17% ao ano. Hoje nós estamos com menos 6,3%. Isso faz quanto tempo? 4 anos. Além de estar negativo alto, né? Negativo alto. Quer dizer, já está começando a perder massa encefálica. Você já está perdendo gente que você não poderia de jeito nenhum perder. Agora, o setor foi exuberante. No início, durante o governo Fernando Henrique, eu acho que o setor não foi um setor alavancado, não foi um setor prestigiado. Mas ele também não foi massacrado. Lá nós sofremos os efeitos de uma economia global, sofremos os efeitos da economia brasileira, mas a gente estava inserido, de certa forma, numa média geral. Com o governo Lula, nós tivemos um momento muito bom do setor. O primeiro mandato do governo Lula, ele incentivou, ele prestigiou a agricultura. Prestigiou a agricultura, prestigiou o etanol em particular, foi ao mundo inteiro falar sobre o combustível nosso, foi dizer da potencialidade que nós tínhamos de limpar o planeta. Isso tudo foi muito bom. Isso teve um efeito negativo. Qual foi? Foi que, num determinado momento, todo aquele entusiasmo acabou subitamente. Veio o pré-sal, veio um baque econômico já no finalzinho do governo dele, que, somados essas duas variáveis, o setor regrediu profundamente de uma forma súbita. E aí passou a penar com essas variáveis que eu disse anteriormente para você, que foi a falta de um planejamento estratégico e foi a falta de gratificação do produto. Bom, combinado esses dois fatores, o que nós temos hoje é um pálido modelinho daquilo que foi o setor sucroenergético. Foi exuberante, gerou muita tecnologia. Eu digo sempre isso, o setor sucroenergético brasileiro, ele foi um dos maiores e melhores laboratórios que nós tivemos para desenvolver tecnologia. Agora, senhor secretário, só um minuto. Nós precisamos fazer uma pausa. Eu quero que o senhor termine essa pergunta, termine de responder essa colocação e depois explicar para a gente como é que pode, de sexta posição no ranking de desenvolvimento de cidades no Brasil, o sexto colocado no ranking, Sertãozinho, despencar para o 157º lugar. A gente volta já já. Segurança é coisa séria e pensando nisso, a Automatic Porter Segurança Eletrônica e Automação é líder no mercado com mais de 20 anos de experiência. Atuando em Ribeirão Preto e região, comercializa produtos de alta qualidade com as mais modernas soluções em circuito fechado de televisão, controle de acesso por cartões ou tags, portões eletrônicos, cerca elétrica, interfonia, PABX e biometria. É muito fácil. Acesse o site automaticporter.com.br ou ligue 3625-7132 ou 3612-2403. A Automatic Porter fica no Jardim Botânico, na Praça Doutor Fernando Jorge Roselino, número 72, ao lado de uma grande empresa de ar-condicionados. Segurança eletrônica é isso aí. Segurança eletrônica é Automatic Porter. Agromil Agronegócios. Você encontra fertilizantes, gesso agrícola, adubação foliar, calcário e fosfato, mecanização agrícola. Você já ouviu falar em fertilizante com ureia protegida? Estou falando do fertilizante Super N da Fertipar. Tem a facilidade de aplicação sem problemas de empedramento. Pode ser armazenado por longos períodos. Tem maior rendimento operacional, proporcionando menor custo com frete e mão de obra. E o melhor, a aplicação pode ser a lanço ou superfície, em tempo seco, nem precisa incorporar. Alta concentração, Super N, doses menores, rendimento operacional.
Estas e outras vantagens você encontra só na AgroMil Agronegócios. Então não esqueça, negócio é o Super N com AgroTrain. AgroMil Agronegócios. Anota o telefone 016 3663 5426 em Jardinópolis, na Avenida Visconde do Rio Branco 536. AgroMil Agronegócios. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí. Hoje nós estamos conversando com o Carlos Roberto Liboni, ele que é ex-vice-presidente da Fiesp por um mandato de 8 anos e é atual secretário da Indústria e Comércio do município de Sertãozinho. Liboni, no bloco anterior você estava falando sobre o cenário do setor sucroenergético na sua visão ali pela Fiesp. Queria que você continuasse esse gancho da pergunta e depois, já emendando uma nova pergunta, como é que pode Sertãozinho, em 2007, ocupar o 6º lugar no ranking de desenvolvimento do município aqui no Brasil e despencar 2 anos depois para 156º lugar? Por favor. Muito bem. Essa visão do setor sucroenergético, comparativamente no tempo, do que é hoje e do que foi na época de Fiesp, eu disse que o setor foi muito exuberante. Ele foi um dos melhores laboratórios de desenvolvimento tecnológico que o país teve. Nós tivemos um setor que, historicamente, é um setor vinculado a coronéis. Isso é um preconceito que existe, inclusive, até hoje. E depois a gestão familiar, e isso tudo ficou muito impregnado com essa ideia de que o setor era um setor carente de tecnologias, carente de desenvolvimento. E quando esse setor deixou de ser um setor regulado, que terminou IAA, que terminou as regulações do Estado, o setor se abriu, ele precisou ser produtivo, ele precisou ser competitivo. E aí o fato de ser uma empresa uma indústria genuinamente brasileira, não existe conhecimento embarcado para fazer açúcar fora do Brasil. Quer falar fazer açúcar, quem sabe fazer açúcar é Brasil. Quem sabe fazer açúcar e álcool é Brasil. Ainda é. Ainda é. Então, pelo fato de ser uma coisa, de ser um conhecimento, do seu ponto de vista de processo, tipicamente brasileiro, as multinacionais não tinham interesse, pelo tamanho e pela falta de conhecimento, de vir desenvolver tecnologias aqui. E competir. E competir ainda, né? Conclusão, as empresas brasileiras encontraram aí um nicho e exploraram como se fosse um verdadeiro laboratório na possibilidade de desenvolver inúmeras tecnologias diferentes. Então hoje nós temos uma tecnologia de fermentação, uma tecnologia de destilação, tecnologias de automação industrial, tecnologias inclusive de gestão de processo, que são imbatíveis no mundo inteiro. De plantio, de colheita? De plantio, de colheita, a automação agrícola. Então foi um grande patrimônio, muito bem utilizado, naquele momento em que a exuberância estava instalada. Mas nós, infelizmente, perdemos isso. Perdemos isso. Com a crise de 2008, nós não recuperamos mais. O que aconteceu com o setor e por que Sertãozinho, em particular, caiu de 6, né, da 6ª posição para 156ª, é o retrato do que aconteceu com o setor embasado naquilo que aconteceu com o país como um todo. Porque se você pegar historicamente a geração de empregos como um referencial do Brasil e do estado de São Paulo, nós estamos hoje numa situação pior do que o pico da crise brasileira de 2009. Com certeza. Absoluta, muito pior. Muito pior. Olha, em 2009, no momento mais dramático do emprego no Brasil, o estado de São Paulo criava 0,55% de emprego ao ano. Hoje, o estado de São Paulo gera 0,33% para ser preciso, de emprego ao ano. Está pior hoje do que na crise mais aguda que nós tivemos do cenário internacional. Exatamente. Então, e sem cenário de mudança, né? E não tem perspectiva. Não tem perspectiva. Que é o pior. Então, veja, o país como um todo saiu de um patamar de desenvolvimento econômico e caiu lá para baixo. O que aconteceria com o Sertãozinho era uma manutenção na sua posição
relativamente ao país, não tão grave. Mas o setor sucroenergético, ele veio e deu uma pancada para baixo. Porque se o país está em crise, todo mundo está em crise. Mas além dessa crise que todo mundo que impacta todo mundo, tendo o setor sucroenergético que impacta particularmente o sertãozinho. E a agricultura que impacta muito na balança de pagamentos do Brasil. Violentamente, quer dizer, e as commodities minerais. Agrícolas. Né? As minerais e agrícolas. Então, veja, toda aquela exuberância que existia antes da crise de 2008 e todo o resultado positivo que nós tivemos durante o governo Lula e o cenário mais ou menos estável que nós tivemos no segundo mandato dele, nós perdemos tudo nesse primeiro mandato da Dilma. Não, e é interessante falar aqui do governo Lula, porque quando o Lula ganhou no primeiro mandato dele, todo mundo tinha um receio dele assumir, né? Não sou partidário dele, muito pelo contrário, mas ele ganhou no primeiro mandato e muitos agricultores no final do primeiro mandato falaram, olha, eu acho que eu votaria de novo porque foi o melhor cenário, o melhor ambiente para a agricultura. Diante do que você conversou aqui no primeiro bloco. Então ele realmente valorizou. E agora estamos vivendo a questão da Petrobras, que está travancando o país, resultado da degradação, abandono do setor agrícola, no caso o sucroenergético, e é o que nós estamos vivendo. Esse cenário lastimável que se explicita em Sertãozinho, reflete no comércio, na locação de imóveis, no comércio de bens de toda a natureza. Isso é a realidade que está se vivendo hoje. Exatamente. E isso é regional. Isso é regionalmente. Porque, veja, nós temos um percentual de trabalhadores em Sertãozinho que moram em Ribeirão. Tá certo? Nós temos um enorme percentual de pessoas em Sertãozinho que vem fazer suas compras em Ribeirão. E está em Ribeirão e está desempregado. Ele vai sobrecarregar o serviço de saúde de Ribeirão, porque ele é um cidadão ribeirão-pretano, mas no fundo é porque ele perdeu emprego em Sertãozinho. E o pessoal de Sertãozinho fica sem emprego, vem para Ribeirão, nas outras cidades, procurar emprego. E sobrecarrega e faltam vagas aqui na região. Esse é o cenário. É um desequilíbrio regional. A bola de neve. É um desequilíbrio regional, né? É um desequilíbrio regional, quer dizer, não é uma coisa que fica contida dentro daquele espaço e tempo que você está acostumado a trabalhar. Não, isso expande, vai expandindo. Radialmente ele vai se expandindo e agredindo, impactando as regiões. Agora, veja, o setor, ele tem potencial. Ele é um setor potencialmente dinâmico, em primeiro lugar, porque ele tem agilidade nas respostas, na parte industrial. Na parte agrícola, não. Na parte agrícola, você tomar uma decisão hoje, você tem que esperar 3, 4 anos para que você tenha... Possa mudar, reforma de canaviais, isso aí leva tempo. Mas, industrialmente, é um setor que reage, é um setor dinâmico, rápido. Então, a despeito de tudo isso, nós temos que confiar que nesse segundo mandato da presidente Dilma, nós tenhamos um pouco mais de juízo com o setor sucroenergético, né? Que nós tenhamos cabeças mais abertas. Isso é o que se deseja. É o que se deseja e é imperativo. É o que se ouve? Olha, eu acho que isso é inevitável. É inevitável. E eu vou te dizer por que é inevitável. Primeiro, porque a Petrobras chegou num ponto em que ela não tem mais o mesmo cacife para poder fazer um papel de ator atuante no cenário. Ele não é mais aquele protagonista do negócio. Quer dizer, a Petrobras hoje tem dificuldade de achar fornecedores. Antigamente, qualquer pessoa, qualquer indústria do país, qual era o grande negócio dela? Não, eu quero fornecer a Petrobras. Eu quero ter uma garantia referência. De recebimento, bons garantia negócios. De recebimento, bons negócios, cliente exigente. Quer dizer, eu sou fornecedor da Petrobras, eu estou credenciado. E já não é isso. A imagem está completamente abalada. Está abalada a imagem. Você já tem problema de ter seus pagamentos efetivamente colocados no dia. Você tem problema de concorrência. Quer dizer, a Petrobras já não tem mais o mesmo protagonismo. Com isso, ela não pode mais tanto dreno dentro da corporação. Ela precisa se organizar. É inevitável.
Até porque ela é uma empresa internacionalizada, ela é uma empresa que tem ações na Bolsa de Nova York. A Petrobras, se não para nós, pelo menos lá fora, ela não pode continuar desse jeito. E o senhor toca num assunto importante, né? O balanço trimestral da Petrobras, que era para ter sido... Não foi assinado. Ratificado, né? Auditado pela Pricewaterhouse, não foi auditado. Isso gera reflexos internacionais porque os investidores estrangeiros ficam aguardando essa auditoria da Price para liberar dinheiro para subsidiar os pagamentos da própria Petrobras, e ela não consegue. O prazo máximo que a Petrobras tem para apresentar o seu laudo sem a auditoria da Price é agora 30 de novembro. Isso alguma coisa vai ter que surgir aí. Eu gostaria de encerrar até com uma colocação sua. É engraçado, né? O pré-sal é nosso, a Petrobras é nossa, nós somos majoritários, mas precisamos do dinheiro estrangeiro para explorar o que é nosso, para ver se nós conseguimos receber esse dinheiro que é para pagar o capital estrangeiro. Então é uma miscelânea. É engraçado que o nosso objetivo, nossa conversa, era falar sobre o setor sucroenergético. Refletiu aí, estamos já discutindo a Petrobras, mas é importante a gente tirar a essência do que é exatamente esse reflexo da agricultura que reflete em toda a economia, no mercado internacional, em outros cenários da indústria, a importância do setor sucroenergético. Senhor secretário, gostaria que o senhor desse a sua palavra final, sua mensagem final, para nós podermos encerrar o programa. Desde já lhe agradeço a sua presença aqui. Eu que agradeço, Luiz. Eu queria deixar uma mensagem de que o ciclo econômico, ele ocorre, todos nós sabemos, nós que somos empresários, nós que somos economistas, aí tem bastante, nós sabemos que isso é ciclo, nós sabemos que tem anos bons, anos ruins, tempos de vacas gordas, tempos de vacas magras, né? E nós sabemos que isso vai passar. Nós temos certeza que nós vamos superar essas dificuldades todas, vamos encaixar o setor sucroenergético dentro do país como um setor estratégico, bem colocado, bem orientado, bem dimensionado para desenvolver o país. Isso eu não tenho dúvida. O que nós precisamos agora é, como cidadãos, nós individualmente, cada um de nós, termos a consciência de que nós somos parte integrante dessa solução, que nós temos que cobrar de governo, que nós temos que cobrar de governo municipal, estadual, que nós temos que falar dentro das nossas instituições, né, a respeito das nossas carências, das nossas necessidades, fazer com que essas políticas públicas sejam vinculadas à empresa nacional, que sejam vinculadas, não como proteção de mercado, não é isso, sem protecionismo, sem nada, mas que haja políticas públicas transparentes, categóricas, que dê uma possibilidade dos empresários se projetarem dentro dos anos vindouros de processamento. Enfim, é um trabalho conjunto que o país tem necessidade absoluta de encarar e nós não podemos mais ficar perdendo o foco, né? Discutindo ações que realmente não traz o país para o eixo central. Muito obrigado. Eu que te agradeço, Luiz. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós ficamos por aqui. Se você gostou do programa, participe. Programa É Isso Aí, Facebook, tá bombando na internet, acompanhe nossa página, mande sugestões, 016-3236-9878. E também acompanhe nosso novo participante, nosso apoiador, a ASSOVALE, Associação do Vale do Rio Pardo, uma associação de fornecedores de cana-de-açúcar. Participe! Eles estão fazendo o cadastro ambiental rural, dá um apoio tremendo pro produtor de cana-de-açúcar, pro agricultor em geral. Procure assovale.com.br e o Facebook da ASSOVALE. Nós nos vemos no próximo programa. Por que programa? É isso aí.